Bom domingo a todos! Bem-vindos a mais uma edição do IBBN News. Desde meados de setembro, nossos cultos presenciais de quarta-feira e domingo pela manhã retornaram e temos seguido todas as orientações de segurança. Agora, daremos mais um passo em relação à volta de nossas atividades. A partir de novembro, teremos 2 cultos acontecendo aos domingos. O culto no período matutino, a partir das 9 horas, e o culto das 18 horas, que será transmitido ao vivo e disponibilizado no YouTube. Estamos muito felizes, porém, pedimos alguns cuidados dos irmãos. Se você faz parte de um dos grupos de risco, sugerimos que aguarde mais um pouquinho para voltar e frequentar o templo. Cumprimentos só de longe. Lave sempre as mãos e passe sempre álcool em gel. E se você apresentar algum sintoma de gripe, por favor, permaneça em casa. A pandemia de Covid-19 afetou muitas famílias financeiramente. Por isso, o Projeto Maná tem auxiliado famílias que tiveram dificuldades nesse período de crise decorrente do coronavírus. Mas nós precisamos de você. Existem famílias que ainda precisam do auxílio de nossa comunidade para conseguir alimentos e produtos de limpeza. Se você deseja nos ajudar, estamos recebendo doações desses itens durante a semana nos horários das 14 até as 18 horas, aqui em nossa igreja. Agendas da semana. Salas de oração. Segunda-feira, às 19h30, com a irmã Márcia Nassardem. Terça-feira, ADL, 19 horas, com o irmão Márcio Moreira. Sábado, às 7 horas da manhã, com o irmão Vanderlei Claro. Escola Bíblica. Aula expositiva a partir de quinta-feira. Juniores, aos sábados, 15 horas. Jovens, sábado, 17 horas. Adultos, turmas do Pastor Maia e Diácono Elias, às 8 horas. Embaixadores do Rei, sábado, às 15 horas. Adolescentes, sábado, às 17 horas. Cultos, quarta-feira, 19h30, culto de oração, presencial e ao vivo pelo Facebook. Domingo, culto de celebração, presencial às 9 horas da manhã. E às 18 horas, culto presencial e transmitido ao vivo pelo YouTube. E IBBN Kids, 1 a 5 anos, 17 horas no YouTube da IBBN. Após o culto das 18 horas, culto para as crianças de 6 a 12 anos, sala no Google Meet. Pais, caso seu filho ainda não esteja participando, entre, por favor, em contato via WhatsApp pelo telefone 99995-7964. Para ver estes e outros avisos, acesse ibbn.com.br ou em nossas mídias sociais. Estou muito feliz, acho que vocês também. Vamos ficar de pé e adorar o Senhor, é o único que é digno de louvor e adoração. Vamos orar? Pai, obrigada, Deus, por essa oportunidade, porque o Senhor nos trouxe até aqui, porque o Senhor nos guardou, Deus. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração, recebe o nosso culto, Deus. Amém. Perdão como o seu, nem vida como a que viveu, nem dom maior, não há. Não há no céu imensidão, maior que as bênçãos das suas mãos. Deus como tu, não há. Ninguém nunca
céu, mandou seu Filho nos salvar, e não há outro nome como o seu, não, não há. Com seu sangue Ele nos perdoou, deu-nos vida e esperança, e não há outro amor maior que o seu, não, não há. Não, não há maior amor, maior amor, não, não há nome igual, não, não há vida melhor, não, não há maior amor, não, não há. Outro igual não há como o Senhor, Deus. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo,
Esse é o momento do nosso culto, onde nós temos o privilégio de podermos expressar a nossa gratidão a Deus pelas bênçãos que Deus tem derramado sobre nossas vidas. A primeira vez que a palavra dízimo surge na Bíblia, ela surge exatamente num contexto de gratidão. Um sacerdote, sumo sacerdote, aparece para Abraão e glorifica a Deus por Deus ter dado vitórias a Abraão. E diante desse reconhecimento das vitórias que Deus deu, diz a Bíblia que Abraão deu o dízimo de tudo. Irmãos, essa é a principal motivação pelo qual nós, como cristãos, devemos contribuir, tanto com dízimo como ofertas. É reconhecer que primeiro Deus nos abençoa e nós fazemos isso com muita gratidão, com muita alegria no nosso coração, porque nós estamos participando da obra de Deus na terra, contribuindo e devolvendo aquilo que Ele nos dá primeiro. Se você nesta manhã tem esse sentimento de que Deus está abençoando sua vida, lá no fundo nós temos na chegada da igreja, lá na entrada, uns envelopes que você pode pegar, e ali ao lado também tem o gasofilaço, você pode depositar ali então o seu dízimo e a sua oferta. E você que nos acompanha pela internet, na parte inferior do seu vídeo, tem os detalhes das contas da igreja, que você também pode aproveitar esse momento e fazer a sua contribuição. E uma expressão da nossa gratidão e reconhecimento por tudo que Deus tem feito nas nossas vidas. E assim nós vamos orar então, agradecendo a Deus por esse momento. Senhor, nós reconhecemos que contribuímos é como resultado daquilo que o Senhor já nos deu, como bênçãos que temos recebido das mãos do Senhor. E queremos que o Senhor nunca permita que os nossos corações se endureçam e que nós não tenhamos esse reconhecimento, Senhor, porque sabemos como é bom poder depositar confiança e esperança no Senhor. Ó Deus, se porventura alguém aqui está precisando, ó Deus, de uma oportunidade, não tem uma remuneração, não tem uma renda, nós queremos pedir que o Senhor abençoe essa pessoa, abençoe essa família, e que ele possa ter também, Senhor, o privilégio e a oportunidade de ver as Tuas bênçãos e como fruto delas poder contribuir para a Tua obra, Senhor. E também pedimos, ó Deus, que o Senhor continue dando sabedoria para esta igreja, para que ela possa continuar, Senhor, aplicando esses recursos de uma maneira que glorifica e edifica o Teu nome. E assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Somente Deus criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Somente Deus, os seus mistérios pode revelar, os seus desígnios que jamais um dia conheceu, pois Deus, somente Deus. Que a voz da criança
Bom dia e boa noite. Que tempo, né? Como administrar essa situação, mas que bom podermos estar aqui, ver o nosso auditório quase que cheio dentro das limitações possíveis. Que bom que você está voltando ao templo, que bom que você está voltando para juntos adorarmos a Deus. Igreja é junto, a palavra igreja quer dizer ajuntamento, assembleia. E é bom estarmos aqui hoje. Temos, como Elisa disse, esse momento foi um momento de gratidão a Deus pelas bênçãos. Quantas bênçãos temos recebido? Temos lutas? Temos, mas temos vitórias também. Mas eu quero destacar uma bênção muito especial. Eu quero chamar o Juninho aqui, a Tainá, e quero chamar a Lavínia também, os papais, os vovós, os titios que estão aqui, para trazerem aqui Caléu. Caléu foi um presentão que Deus deu a Juninho e a Tainá, essa família. Então eu vou pedir que eles, por favor, subam aqui à plataforma. Esse espaço aqui está reservado para isto. Então, Caléu está vindo ao templo e nós queremos colocá-lo diante do Senhor, apresentá-lo à igreja e pedir que Deus possa estar com ele. Geralmente o pastor levanta, mas hoje quem vai levantar é o pai. O pai é o sacerdote do lar. Então, o papai Juninho do projeto Sorria, por isso aqui, essa máscara, eu estou aqui distante, sem máscara, para poder falar no microfone, mas nós ficamos contentes de ver a família reunidas aqui. Eu quero pedir à igreja, por favor, vamos colocar-nos de pé, vamos estender as mãos sobre o Caléu, pedindo então que Deus possa abençoá-lo, continuar abençoando, que ele já é bênção do Senhor. E que vocês, família, possam administrar bem essa bênção, cuidar bem dessa bênção. Ó Deus, nós temos agora aqui o Caléu, o Juninho levanta-o, apresentando à igreja, apresentando a Ti, Senhor. A família reunida aqui, Senhor, coloca o Caléu diante do Senhor. Deus, muito obrigado porque ele veio como bênção, ele já é bênção, Senhor. E nós aqui reunidos como igreja, colocamos em Tuas mãos e pedimos que o Senhor possa colocar sempre os Seus anjos ao redor dele, protegendo e guardando. E quando chegar o momento dele escolher a que Deus servir, possa escolher a Jesus Cristo como Senhor, o Salvador. Que o Espírito Santo já esteja trabalhando em sua vida, através dos seus familiares, de todos que lidarão com ele, preparando para essa decisão tão importante. Que ele seja uma bênção para a sociedade. Que ele seja uma bênção, Senhor, para a família. Que ele seja uma bênção para Ti. Sobretudo, que ele seja muito feliz. Nós oramos no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Parabéns a vocês. Sorriso grande do pai, né? Dá para perceber o sorriso do Juninho aí. Deus abençoe. Pode retornar aos seus lugares. Deus cuide sempre de vocês. Como é bom, irmãos, podermos estar aqui adorando o nosso Deus. Esse Deus que nós temos é um Deus muito grandioso, muito bom. Apesar de todas as lutas que nós estamos vivendo, nós sabemos que Deus é bom. Nós não somos a única geração que passou por situações como essa. Outras gerações passaram e venceram. Nós somos uma geração que, a nossa geração foi escolhida para viver esse momento da pandemia. Agora, nós sabemos que o nosso Deus é o Senhor de tudo, é o Senhor da história. Hoje eu quero falar sobre esse nosso Deus. Eu quero apresentar a mensagem que o apóstolo Paulo falou na cidade de Atenas, apresentando esse Deus. Como pastor e estudioso da Bíblia, eu tenho percebido que as pessoas a maioria não conhece realmente Deus. Nós temos muitos crentes cristãos, membros de igreja, que se nós formos fazer uma pesquisa em suas vidas, nas suas respostas sobre Deus, nós vamos perceber que o Deus que eles têm não é o Deus da Bíblia.
Há um escritor inglês, um estudioso da Bíblia, J.B. Phillips, ele escreveu um livro intitulado Deuses e Deus. Deuses minúsculo e Deus. E ele apresenta, na metade do livro, várias ideias, várias concepções que as pessoas têm sobre Deus, extraída da pesquisa, extraída da vivência deles. E eu achei muito interessante, e quero compartilhar algumas dessas concepções de Deus que algumas pessoas têm. Ele fala que algumas pessoas têm um Deus chamado o policial onisciente. Um Deus que fica de olho, esperando cometer algum erro para pegar. Geralmente são pessoas que trazem em suas consciências uma formação muito rígida, de pais, autoridades que estavam prontos para castigar, e as pessoas trazem isso para Deus. Outros, eles chamam de o Deus vestígios da educação. São pessoas que têm uma concepção de Deus de acordo com a educação que eles receberam. Se a educação foi muito rígida, vão dizer Deus é assim, principalmente na perspectiva dos pais. Então, Juninho, o Kalel vai ter uma percepção de Deus conforme você é. Percebe a conexão pai e pai celestial. Então, muitas pessoas têm uma concepção de Deus como aquele Deus que vem da educação que eles receberam. Mas nós temos umas pessoas que têm uma concepção de Deus, conforme Filipe vai dizer, de um ilustre ancião. Um Deus velho, um ancião, cabelos brancos, alguns até põem cabelo comprido nele, né? Sério. E dependendo da concepção da sociedade sobre velhice, vai achar que é um velho, inoperante, sem poder. Dependendo da outra concepção da sociedade, o idoso é respeitado, mas somente isso. E alguns colocam Deus dessa maneira, como se Deus envelhecesse. Outros têm uma concepção de um Deus manso e suave. Tem até alguma canção que diz assim, manso e suave, não é? E é interessante, se você for olhar para Jesus, Jesus não era assim tão manso e suave, não. Jesus enfrentou os poderes daquela época. Jesus, ele pleiteou realmente coisas grandiosas, e ele lutou contra o pecado, ele lutou contra os fariseus, e tanto é que foi crucificado por causa disso. Jesus desafiou poderes, então ele não pode ter visto como um Deus manso e suave constantemente. Outros têm uma concepção de um Deus perfeição absoluta. Deus é tão perfeito, e realmente Deus é absolutamente perfeito. Só que eles olham dessa maneira, Deus é tão perfeito, eu sou tão imperfeito, então ele não quer saber, não tem lugar na minha vida para Deus. E pior que tem aqueles que são tão perfeccionistas, que sofrem com isso e faz outros sofrerem também. E eles vão exigir deles mesmos essa perfeição que nem Deus exige de nós. A Bíblia vai dizer que Deus sabe que somos pó. Que Deus sabe que somos fracos. Existem alguns que têm um Deus seio divinal. É uma maneira de fuga, é um escapismo. Qualquer probleminha, não, eu vou me colocar nos braços de Deus, nos seios divinal, e vou descansar. Ok, podemos fazer isso, mas isso não pode nos impedir de lutar, de fazer a nossa parte. Eu não posso pegar esse Deus e fazer dele um escape para mim. Deus vai fazer a parte dele, mas ele nos deu as condições de fazermos a nossa parte. Jesus, interessante, ele foi muito sábio e ele disse, olha, você tem luta? Posso caminhar com você? Deixe colocar sobre você o meu jugo, eu vou caminhar com você. Ele não disse, fuja da sua luta, fuja das suas batalhas. Não, ele não fez isso. Ele disse, eu vou caminhar com você. Ou seja, Deus não é para escapar dos problemas, não é fuga.
Alguns têm o Deus como Deus capturado. E o autor diz o seguinte, que as igrejas, eles às vezes querem capturar Deus. Prende Deus numa quatro paredes, o nosso Deus é assim. Então, a religiosidade, a igreja captura Deus e eu diria até, aí eu digo, parece que cria um Deus conforme a sua necessidade, conforme o foco. Se uma igreja que está interessada em levantar recurso, eles fazem Deus dessa maneira e começa a apelar. E muitas pessoas, muitos crentes têm o Deus capturado por sua igreja. O Deus da minha igreja é assim. Então é um Deus capturado. Outros têm um Deus diretor-presidente. Olha, o presidente é o céu da igreja, da instituição, dos céus. Ele não vai se importar comigo, ele tem tantas outras coisas importantes. Como é que ele vai se importar com aquele que limpa o chão da fábrica? Não, não. E a Bíblia diz que Deus se importa com cada um de nós. Ele se preocupa com todos. Todos, todos, todos. E outros têm um Deus segunda mão. De segunda mão é que você tem a ideia de Deus do que outro falou. Você leu num livro que Deus é assim, alguém disse que Deus é assim, o pastor Carlos disse que Deus é assim, então é assim. É um Deus segunda mão. Você não foi lá na Bíblia, na fonte, e diz, não, Deus está dizendo isso, porque a Bíblia é Deus se revelando. Então eu tenho que ir lá na Bíblia estudar o que Deus revelou, não é o que o outro falou, porque o outro pode interpretar errado. E tem alguns que têm o Deus, a mancha irremovível. Eu conheço pessoas que têm uma concepção de Deus por causa dos traumas que viveram e raiva de Deus. Porque aconteceu alguma coisa na sua vida, ficaram com raiva de Deus. Por causa de um trauma que viveu dentro da sua história humana, e nós somos humanos e vivemos nesse mundo cheio de problemas, o mundo é contaminado, o mundo é tóxico, o mundo não é perfeito, e nós estamos aqui, só o céu que vai ser perfeito. E nós temos experiências terríveis, e alguns ficam traumatizados, e ficam com raiva de Deus. Então, o Deus para eles traz uma ideia, uma mancha na sua vida, e ficam com raiva de Deus. E o autor vai falando sobre outros, ele fala do Deus apressado, né? Ele fala do Deus dos santos. Deus é tão santo, eu sou pecador, não tem lugar para mim também. Ele fala do Deus barganha. Eu tenho que barganhar com Deus. Ele fala do Deus transcendental. E eu acrescentaria, o autor não fala, mas eu acrescentaria, que muitos têm o Deus garçom. Garçom, por favor, eu quero isso aqui, pode me trazer? Garçom, pode trazer? Deus, eu estou precisando disso, pode me trazer? Ou seja, anote o meu pedido aí, Deus. Parece que nós criamos Deus conforme as nossas necessidades. Como é que é Deus para você hoje? Nós estamos vivendo um momento de pandemia, um momento inusitado da nossa geração. Como é que você está vendo Deus agora? A minha preocupação é que muitos estão tendo uma ideia muito errada de Deus. E nós precisamos voltar para a Bíblia, porque a Bíblia é Deus se revelando. Eu não posso achar que Deus é assim, eu tenho que dizer, Deus, como que o Senhor é? Eu tenho que buscar na Bíblia, porque a Bíblia é Deus revelando a nós. Ele não revela tudo, há muitas coisas sobre Deus que nós não sabemos. Tem gente que tem 1000 perguntas, eu tenho 1000 não respostas. Deus revelou o que é essencial, o que é necessário. O livro de Atos, como disse no capítulo 7, Paulo chegando a Atenas, o capítulo 17 registra a viagem que Paulo fez à cidade de Atenas. Paulo estava vindo de outra cidade, meio chateado, ele vai para Atenas. Interessante, Atenas nós não temos lá que ali fundou uma igreja, tá? Eu não vejo ali falando da igreja de Atenas. E Paulo foi lá.
E Paulo chegou lá por volta lá do ano 50, 52, e quando ele chegou na cidade de Atenas, ele ficou escandalizado. Ele ficou escandalizado, porque ele viu tantas estátuas de deuses, tantas estátuas que ele diz, eu não acredito que eu estou vendo isso. E é interessante, um autor, um escritor romano, da mesma época do apóstolo Paulo, chamado Petrônio, volta do ano 27 depois de Cristo a 66, ele morreu em 66, ou seja, Paulo visitou no ano 50 Atenas, então é contemporâneo de Paulo. Ele escreveu, ele disse algo interessante, que na cidade de Atenas é mais fácil encontrar um Deus do que encontrar um homem. Porque havia estátuas de deuses para tudo, cada pórtico e cada casa havia uma estátua. E Paulo, quando chegou a Atenas, porque ele geralmente fazia isso, ele ia para uma sinagoga dos judeus, ele era um judeu convertido, e ia falar de Jesus Cristo para os judeus. Mas lá em Atenas haviam cristãos gregos que se converteram, judeus tementes a Deus, e Paulo pregava para eles também, começou a pregar. Mas interessante, o texto vai dizer que Paulo andava nas praças, e quem ele encontrava, ele falava de Jesus Cristo, ele pregava a mensagem de Jesus Cristo. E diz que ele fazia isso todo dia. Ele ia na praça e falava de Jesus Cristo e pregava a Jesus Cristo. Bom, diz que a cidade de Atenas era um lugar onde as pessoas iam lá para ouvir o que tinha de cultura. Atenas já não estava no auge mais da cultura, da filosofia, mas ainda tinha uma grande universidade lá, alguns filósofos, e havia lá os filósofos chamados epicureus, os filósofos chamados estoicos. E esses filósofos, quando ouviram Paulo, falaram assim, esse tagarela, a palavra que eles usaram, tagarela, quer dizer, se referia ao passarinho que vai bicando a semente, comendo a semente aqui, ou as migalhas aqui e ali. Ou seja, que Paulo era um cara que estava ensinando alguém, mas ele catava uma coisa de um, catava uma coisa de outro, ele chamou de tagarela. Paulo era um tagarela. Mas interessante, outros, eles começaram a dizer assim, peraí, esse cara está ensinando sobre deuses estrangeiros. O texto fala isso, que Paulo ensinava sobre deuses estrangeiros. Deuses estrangeiros, sabe por quê? Porque Paulo falava de Jesus Cristo e falava da ressurreição. Então, eles começaram a entender que Paulo estava falando de um Deus chamado Jesus Cristo, e a palavra ressurreição é feminina. Eles achavam que Paulo estava falando de uma deusa chamada ressurreição. Então, Paulo está falando de deuses estrangeiros. E diz então que eles ficaram curiosos com isso. Olha, mais um Deus. Mais um Deus. E eles convidaram Paulo para ir lá no Areópago, uma espécie de uma arena ao céu aberto, que se reunia, às vezes fazia julgamento lá, mas não foi um julgamento de Paulo. Ali foi uma chamada para ouvir, e eles eram curiosos, eles tinham essa característica, vamos ver agora, chegou um mestre aqui, o que ele vai nos ensinar, o que ele tem a falar. E chamaram Paulo para ir àquela arena, aquela assembleia, para ouvir o que ele tinha. Eu quero ler para vocês, então, Atos 17, 22, tem sua Bíblia aí? Pode abrir, você está no celular? Pode abrir o celular. O crente tem que ter uma Bíblia no celular, tá? Está na fila do banco, está no consultório esperando, vai ler a Bíblia, então pode abrir, coloca no modo silencioso aí. Atos 17, 22 a 34, diz assim, então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse, atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto, e encontrei um altar com essa inscrição ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez Ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar.
Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte da imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Amém? Paulo aqui fez um resumo sobre Deus. Quem é Deus? Tem muitas outras coisas que a Bíblia fala sobre Deus, mas vamos pensar no que Paulo disse. Percebe? Paulo estava na cidade de Atenas, uma cidade que ele disse que havia uma religiosidade muito intensa. Eu gostaria de fazer uma distinção de religiosidade para religião. Religiosidade é o sentimento, religião é uma instituição. E ela pode ser positiva ou negativa. Se a religião levar a pessoa a refletir sobre sua religiosidade, levar a refletir, a conhecer, é positivo. Mas se a religião levar a pessoa a um fator de exploração da fé, do sentimento religioso, é um lado negativo que vemos hoje muito intensamente em nossos dias. Mas, por outro lado, a religiosidade, ou seja, esse sentimento espiritual, sem uma religião que leva à reflexão, é pura emoção e é um perigo. Eu tenho muito medo de pessoas que são emocionalmente religiosas. O estrago que faz na vida do cristianismo de pessoas que têm uma emoção religiosa, sem um embasamento bíblico, sem uma reflexão, sem direcionamento. A Bíblia, irmãos, coloca parâmetros. Eu não posso ir além dos parâmetros que a Bíblia coloca. Me dá vontade de fazer isso, eu vou fazer. Opa, a Bíblia autoriza a fazer isso. Cuidado. E é interessante que Paulo viu que aquelas pessoas ali tinham uma religiosidade muito intensa, mas parece que não havia uma religião. Porque cada um tinha lá o seu Deus para todos os aspectos de sua vida. Alguém estimou que lá em Atenas havia cerca de 30 mil altares. 30 mil. Tentei buscar mais informações sobre isso, mas só vi um pesquisador fazendo essa informação. Eles acreditavam em vários deuses, eles eram politeístas. E para eles havia Deus da tempestade, Deus da chuva, Deus da fertilidade, Deus da terra, Deus do ar, Deus do céu, Deus da ressurreição. Então, para tudo havia Deus. E Paulo veio pregar sobre um único Deus, o Deus verdadeiro. E com medo de não apaziguar alguns deuses, eles criaram um altar chamado ao Deus desconhecido. Tem até uma lenda que fala sobre isso, uma história, não sei se é verdade, não é de verdade, mas é um dos mitos gregos, não é? Que houve uma pandemia, uma epidemia lá em Atenas, matou muitos, mas porque um rei quebrou a promessa que tinha feito a um dos seus vasalos, e houve o Deus dele, então castigou, e não conseguiam vencer, mas ninguém sabia. Então mandaram chamar lá em Greta um profeta que adorava um único Deus, para que ele fosse lá tentar, porque os outros deuses não conseguiam fazer vencer essa epidemia. E diz então que ele chamou, mandou trazer um monte de ovelhas e deixá-las em jejum, e no dia seguinte soltar no gramado a ovelha que deitasse, aquela seria sacrificada, e ali construir um altar. E assim construir um altar ao Deus desconhecido. E perguntaram, mas que Deus é? Não sei que Deus é esse, mas é um Deus desconhecido, e a epidemia cessou. Não sei se procede, mas nos anais tem essa história também. E Paulo, então, para atrair a atenção deles, pegou tudo isso, a religiosidade deles, pegou esse altar do Deus desconhecido e disse, olha, eu quero falar sobre esse Deus desconhecido.
E nós vimos então o que ele disse desse Deus desconhecido. Deus é o Criador do mundo. Irmãos, o nosso Deus é que criou esse mundo. O Deus que nós seguimos criou esse mundo, ou seja, o mundo não surgiu do nada. Não cremos que foi algo que surgiu do não, que há uma mente, há um ser, há um Deus por trás disso. E Paulo vai dizer, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há. Ou seja, nós temos um Deus criador, que o mundo é obra dele. E nós recebemos inclusive a tarefa de cuidar deste mundo. Nós temos muitas pessoas que estão fazendo isso, cuidando da criação. Temos muita gente destruindo. Eu quero fazer menção, hoje nós temos aqui o Tenente Coronel Dércio, que dele está aqui na banda, toca na banda. Ele está lá atrás. Ele, corpo de bombeiro, o trabalho fantástico, maravilhoso, que eles fizeram para tentar conter esse fogo que muitas pessoas colocaram, destruindo aquilo que Deus criou, e eles estavam tentando cuidar do que Deus criou. Parabéns, Dércio, pelo excelente trabalho que a sua instituição, a sua corporação fez, que Deus foi honrado porque vocês cuidaram daquilo que Ele criou. Esse é o Deus que nós temos, irmãos, o Deus que criou tudo, o Deus que criou a natureza. É um Deus onipresente. Paulo vai dizer o seguinte, olha, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Irmãos, vocês acham que Deus está preso aqui nesse santuário? Que Deus habita aqui? Nós estamos conclamando, os pastores das igrejas do Brasil todo, voltem, do mundo todo, porque muitos crentes tinham um hábito de ir para a igreja, perderam o hábito. Não tinha vontade, então, agora Deus fez uma seleção natural, vai vir para a igreja só aqueles que sentem realmente o desejo do coração. Mas o fato de chamarmos aqui é para nos edificarmos. Deus habita aqui, Deus está aqui, está, mas Deus está na sua casa, se ali você está cultuando a Deus. Deus está lá no hospital, quando o Juninho e sua equipe está lá, cuidando daquelas pessoas, trazendo uma mensagem de salvação, de alegria para eles. Deus está lá. Deus não é prisioneiro de um templo. Deus está aqui agora? Está sim. Mas Deus está em outros lugares também. Ele é onipresente, Ele está em todo lugar. E é interessante que os filósofos gregos tinham um grupo que era panteísta, achava que Deus estava em tudo. Não, Deus não estava em tudo. Deus transcende. Ele vai dizer, Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos vida, fôlego e demais coisas. Nós estamos chamando as pessoas, nós estamos precisando de muita mão de obra aqui na igreja. Para um culto acontecer, irmãos, nós temos quase 30 pessoas trabalhando, e como está difícil ter voluntário para trabalhar. A gente está apelando, por favor, venha nos ajudar, venha servir ao Senhor. Mas a gente tem que ter cuidado. Deus não precisa de nada. Deus é imutável. Deus é imutável. Deus não precisa de mais nada. Agora, Ele quer que nós sirvamos as pessoas para abençoarmos, para levar a mensagem dEle. Isso sim. Então Deus transcende as coisas. Não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata e pedra feito pela arte e imaginação do homem. Percebe? Nós não podemos criar uma imagem de Deus. Deus é Espírito. Paulo diz, vocês têm tantas imagens, mas o Deus que eu prego, esse Deus desconhecido, não tem a imagem dele aqui. Por quê? Porque Deus é Espírito. Deus transcende a matéria, irmãos. Nós não podemos materializar Deus, Ele é o Criador, Ele não está preso na matéria. Agora, se seu Deus não é o Criador do mundo, deve ser muito difícil a sua religiosidade. Se o Deus que você crê não é o Deus que criou esse universo, se Ele não é onipresente, se Ele não transcende a tudo, o Deus seu é muito pequeno. O Deus que a Bíblia fala é um Deus que criou você.
E eu gosto muito do Salmo 139, versículo 13 e 14, diz assim: o Senhor criou todas as partes internas do meu corpo, uniu todas essas partes para formar o meu corpo enquanto ainda estava no ventre de minha mãe. Eu sou obra de Deus. Calel é obra de Deus. Mas você também, Juninho. Tainá, você também. Todos nós somos obras de Deus. É tão bom saber, irmãos, que eu estou aqui, que Deus me criou. Mas Paulo diz uma segunda coisa, ele diz que Deus é o Senhor do mundo. Ele diz, olha, de um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriores estabelecidos lugares exatos que deveriam habitar. E ele diz, olha, assim visto, somos descendência de Deus. Irmãos, Deus criou a todos. Todos os seres humanos são criados por Deus. É triste vermos acepções que as pessoas fazem. Nós vivemos num mundo distribuído por primeiro mundo, segundo mundo, países ricos, países pobres. É como se fossem diferentes. Paulo está dizendo, não, todos os seres humanos são criados por Ele, portanto, não existe essa ideia de que uma sociedade ou um povo é superior ao outro, e o outro, então, é inferior. Ele diz, todos têm origem em Deus. Ele é o Senhor de todos. E Ele está no comando de tudo. Deus deu ao homem a oportunidade de construir a sua história. Só que Deus diz, olha, vocês têm um parâmetro, vocês podem vir daqui a aqui, mas não podem. Então nós nos movemos dentro de parâmetros dados por Deus. Mas o homem extrapolou isso e nós sabemos então que um dia nós vamos prestar conta a Deus e Deus já disse, olha, não dá para continuar assim, eu vou ter que destruir e fazer tudo novamente. A Bíblia apresenta um Deus no controle do mundo. Mas, pastor, Deus está controlando essa pandemia, Deus deu ao homem parâmetros e o homem está extrapolando. E Deus diz, olha, vai ter as consequências. Deus diz, cuidem. Eu estou dando para vocês a liberdade de cuidar, o poder de cuidar. Extrapolar, vocês vão sofrer as consequências. Deus, irmãos, por mais que vivamos essa pandemia, Deus sabe o que está acontecendo. Deus sabe o que está acontecendo com você. Eu gosto muito de uma passagem que Jesus disse lá em Lucas 12, Ele sabe até o número dos cabelos da cabeça de vocês. Nunca tenham medo, pois vocês valem muito mais para Ele. Deus está no controle. Ele é o Senhor, Ele é Criador, mas Ele é o Senhor também. E Paulo vai dizer aqui também que Ele se relaciona com você. Não, Ele é o Deus presidente. Não, Ele se relaciona com você. Deus fez isso para que os homens o buscassem, como diz lá versículo 27, e talvez tateando pudesse encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um. Ou seja, Deus é imanente. Podemos nos relacionar com Ele. Em cada ser humano há algo de Deus. Deus soprou o fôlego da vida. Ou seja, a criação tem uma afinidade com Deus. Todos nós podemos nos relacionar com Deus. E Paulo, inclusive, para chamar a atenção, ele cita alguns poetas que os gregos tinham. Ele diz o seguinte, pois nele vivemos e nos movemos, existimos. Os poetas gregos diziam isso. E Paulo diz isso mesmo. O Deus que eu prego, nós vivemos nele, nos movemos nele e existimos nele. Ele cita um outro poeta que diz assim, também somos descendência dele, ou seja, eu sou descendência de Deus, sim. Quando o Tainá e Juninho deram o comando para Calel existir, Deus disse, ok, eu vou aceitar e vou soprar nele o fôlego da vida. Parceria com Deus. Calel carrega, eu carrego, você carrega uma parte de Deus. E a Bíblia diz que um dia o pó volta ao pé e o espírito volta para Deus. Cada ser humano tem uma semente de Deus dentro de você.
E nós temos também como cristão o Espírito Santo, há um Deus em nossa vida. Mateus 11, 28, 30, Jesus disse: venham a mim, todos vocês que estão cansados e oprimidos. Percebe Deus dizendo: olha, eu sou o Senhor, mas eu me relaciono com você, eu quero ajudar vocês. Então Ele criou, sim, Ele é o Senhor, sim, mas Ele se relaciona com a gente. E Paulo diz que Ele é misericordioso. Olha o que ele disse: no passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordeno que todos em todo lugar se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou, e deu prova disso ressuscitando dentre dos mortos. Deus diz: olha, antes de Jesus, Deus levou em conta porque eles não conheciam Jesus, mas agora não, agora Jesus veio, cada um responsável. Por isso que Ele mandou que pregássemos o Evangelho, aonde? Para todas as criaturas, em todos os lugares. E diz: agora que Jesus veio, cada um vai responder. Deus não vai levar em conta a ignorância mais não. E todos vão comparecer perante de Deus e serão julgados, se aceitaram ou não esse Deus. Aí, irmãos, quando Paulo começou a pregar isso, a coisa complica. Até então era tudo muito bonito. E é exatamente o que acontece. Quando a gente chega a essa parte da mensagem: mas espera aí, eu sou responsável, Deus vai me julgar, sim. E diz: olha, Paulo diz, Deus provou isso, que Jesus era Deus ressuscitando dentro dos mortos. Deus, irmãos, se manifesta em sua misericórdia para conosco. Se você está ouvindo essa mensagem, é porque Deus está sendo misericordioso com você. Você nunca vai poder chegar diante do tribunal de Deus e dizer: eu não sabia disso. Agora você sabe. Agora você sabe. Isso é misericórdia de Deus. Mateus 12, 7, Jesus tem uma citação muito interessante. Mas se vocês soubessem o significado destas palavras das Escrituras: desejo misericórdia, não sacrifícios, não teriam condenado aqueles que não têm culpa. Ou seja, Deus tem misericórdia de nós e nos dá chance. Ele está dizendo: vocês têm que ter misericórdia das pessoas, dê chance para as pessoas. Deus teve misericórdia com você, tem misericórdia também. Qual é o seu Deus? Seu Deus é o Deus criador do mundo, o Senhor do mundo que está no comando de tudo. É um Deus que se relaciona com você, está se relacionando com você. Você pode orar, você pode vir aqui ao templo e dizer: Deus, eu estou prestando culto ao Senhor. Obrigado por isso. É misericordioso. Quantas coisas erradas você já fez? Quantos pecados? Você acha que Deus vai te castigar o tempo todo? Não, Ele vai ser misericordioso, vai dar tempo, oportunidade para você se arrepender. Vou pedir para você abaixar sua cabeça agora, orar ao Senhor. Paulo não apelou para que eles acrescentassem mais um Deus ao panteão de deuses que havia ali. Ele disse: vocês precisam abandonar os falsos deuses, essa falsa religião, e aceitar a Jesus como Deus. Sentir que vocês são pecadores e arrepender dessa ignorância de vocês. Eu quero convidar você para orar a Deus neste momento. Deus está aqui, porque diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei. O que você tem para falar para Deus agora? Há pecado em sua vida? Peça perdão. Está frio espiritualmente? Fala: Deus, eu estou desanimado, Senhor, para vir na igreja hoje aqui. Eu vim porque o pastor mandou uma mensagem que cutucou. Eu vim, mas Senhor, eu não quero não. Mas também, Deus livrou você. Você está aqui, talvez você já venceu o Covid, o vírus, não pegou. E se pegar pode nem ter sintomas. Outros estão sofrendo, estão vencendo. Outro Deus diz: chegou a hora de vir, Deus está no comando. Você tem bênção para agradecer a Deus? Agradeça a Deus agora.
Você que está em casa, pare para analisar a sua vida. Como está seu relacionamento com Deus? Tem motivo de gratidão? Há pecado em sua vida? Mas olha as coisas boas de Deus. Tem motivo para agradecer? Agradeça a Deus. Eu vou pedir ao pessoal da banda que cante uma parte dessa canção, Deus, somente Deus. Ele é o Criador. Enquanto cantamos, vamos estar em oração. Deus, somente Deus, criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar, os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus. Vamos cantar todos. Você em casa, cante também conosco. Cante, igreja. Deus domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Nós estamos terminando o nosso culto. Muito obrigado a você, irmão e irmã, que veio aqui, família do Juninho. Obrigado por participar conosco desse momento. Irmãos, antes de encerrar, eu preciso dar um aviso aos irmãos. A partir de domingo que vem, nós começaremos a retomar as nossas atividades regulares. O mundo está voltando dentro de uma nova normalidade. A igreja vai voltar também dentro de uma nova normalidade, com todos os protocolos de segurança. A partir de domingo que vem, nós teremos 2 cultos. Teremos um culto às 9 horas e teremos um culto às 18 horas. Então, esse culto das 10 vai ser às 9 horas. O culto das 9 horas não vai ser gravado, não vai ser transmitido. O culto das 18 horas vai ser transmitido ao vivo e gravado. Então, a partir de domingo que vem. Então, vamos ter um culto às 9 horas, um culto mais doutrinário, e vamos ter aqui ensinamento da Bíblia. Vamos começar a estudar a carta de Paulo aos Gálatas, no culto das 9 horas. Vamos ter um culto, e o culto das 18 horas também. Então, a partir do próximo domingo. E temos um culto às quartas-feiras, todos presenciais. O conselho decidiu, nós vamos ter outras reuniões essa semana do conselho, mas estamos começando a ter os parâmetros para voltar. A igreja não pode ficar parada. O mundo já voltou dentro dos seus parâmetros, a igreja tem que voltar também. E você tem que voltar para a igreja. A igreja o que é? O ajuntamento. Então, nós estamos trabalhando, queremos depois voltar a IBD, trabalho com crianças, estamos estudando, planejando tudo isso. Então, domingo que vem, culto, que horas? 9 horas. Não será transmitido, não será gravado. E o culto das 18 horas, como havia antes da pandemia, tá? Então, estamos trabalhando para ter um culto no máximo 1 hora. Eu já passei 5 minutos. Né? Eu falei, gente, vamos fazer 1 hora, mas a gente fica empolgado, né? E tanta coisa. Mas, irmãos, vamos voltar. Igreja, membros da igreja, voltem para os templos. Mas não volte por hábito. Volte porque você quer adorar a Deus. Volte porque você quer glorificar a Deus. Que você quer ser edificado nessa comunhão. Amém? Vamos ficar de pé, vamos terminar. Obrigado mais uma vez a você que esteve conosco. E agora que o amor de Deus, nosso Pai,
A graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com este povo e com aqueles que estão em casa também, onde estiverem, desde agora e para todos sempre. Amém e amém.